Professores, educadores, educadoras, realmente é uma imensa alegria para mim poder falar para vocês que fazem parte dessa rede Promove de Educação. Quer dizer, uma rede, portanto, um conjunto. Não são pessoas isoladas, não são escolas isoladas. E hoje nós estamos na cultura da rede, que promove, que nos move para andar para frente. A preposição pró, em latim, tem muitos sentidos, inclusive, de nos projetar, lançar para frente. E de educação, fazer que as crianças, adolescentes, cresçam no bem, na verdade, na justiça, nas grandes virtudes, nos grandes valores autônomos. É por isso que vamos conversar sobre um assunto que toca a todos nós. Nem sempre os professores têm aqueles alunos que eles querem. Esta é a condição humana. Nós não podemos fazer as pessoas como as queremos. Elas aí estão, assim elas existem, e nós temos a obrigação de nos adaptar às pessoas, tentar compreendê-las e, no caso do professor, educá-las. Então, o aluno que os professores hoje têm, nós chamaríamos o aluno pós-moderno. Podíamos chamar de tradicional, podíamos chamar de moderno, mas, de fato, nós estamos vivendo a pós-modernidade. Então, seria interessante que nós tivéssemos uma certa ideia de quem é esse aluno pós-moderno. É claro que os professores e educadores sabem muito bem quem é este jovem pós-moderno que está tendo, ou essa criança pós-moderna que eles têm nas suas salas, mas talvez ajude se nós fizermos uma espécie de perfil dessa criança, ou desse jovem, do adolescente pós-moderno. E eu vou pegar uma análise simples. Vamos começar pelo corpo. Será que o corpo mudou? Se nós olhamos o corpo puramente biológico, é uma leitura muito pobre. É claro que o jovem hoje, a criança hoje está muito mais desenvolvida fisicamente que as crianças de outrora, porque a alimentação melhorou, a medicina, os pais hoje têm muito mais cuidado. Não é aquelas famílias do interior que às vezes os pais tinham 10, 12 filhos, então as crianças eram um pouco deixadas de lado, não podiam ser bem tratadas, os pais não tinham condição de alimentá-las. Hoje as famílias são muito pequenas, às vezes é um filho, 2 filhos, e os pais têm condição de dar todos os recursos, pelo menos um bom recurso, para que a criança se desenvolva. Então, nesse sentido, hoje nós podemos dizer que há uma diferença muito grande entre o desenvolvimento corporal da criança e do adolescente de que de outros tempos. Então, o jovem pós-moderno é um jovem necessariamente bastante mais sadio. Claro que ainda existe pobres, miseráveis na Índia, na África, mesmo no Brasil, algumas regiões. Mas nós sabemos, pelas estatísticas, que a situação, inclusive do Brasil, está melhorando muito, que a classe que sofria mais privações está adquirindo uma melhoria salarial. E pela primeira vez, talvez, na história do Brasil, nós estejamos vivendo uma real distribuição de rendas. Isso afeta na constituição biológica dessas crianças. Mas o que interessa é olhar no corpo não é somente esse aspecto de alimentação, desenvolvimento físico. É a maneira como o adolescente, sobretudo o adolescente, vê o seu corpo. Hoje ele o vê diferentemente. Antigamente, um rapazinho dificilmente usaria um brinco, usaria um bracelete, usaria um piercing. Quer dizer, hoje há um cultivo muito maior do corpo. E o corpo, para o jovem, é uma maneira do adolescente mostrar a sua beleza. Há uma percepção estética do corpo humano. Eu acho que isso é novo. E agora, com essa multiplicação de academias e a possibilidade de muitas ginásticas, então os jovens realmente, as crianças hoje são muito mais bonitas, mais cultivadas, e elas gostam de usar roupas de grife, roupas boas. Então a aparência do jovem hoje mudou muito. Lendo uma pesquisa sobre a juventude, um jovem dizia: eu vou normalmente uma vez, cada semana, ao cabeleireiro para fazer o meu cabelo ficar bonito. Quer dizer, uma coisa impensável no meu tempo de criança mesmo, durante muitos anos. Os jovens só iam cortar cabelo, não iam ao cabeleireiro para ficar bonito. Isso significa também uma outra compreensão do corpo, isto é, uma compreensão mais narcisista. Quer dizer, ele está contente com o corpo.
Ele gosta de olhar-se no espelho, de ficar penteando. Então é uma nova presença. Por isso um filósofo definia corpo não como a parte biológica, mas como a maneira pela qual nós estamos presentes ao mundo. Então o corpo do jovem, da criança, do adolescente, é a maneira como ele se sente presente ao mundo. E ele se sente presente ao mundo como alguém que tem uma maneira bonita de atrair, de seduzir as pessoas. Isso eu acho fundamental. Isso leva também uma certa precocidade sexual, porque exatamente como ele se alimenta bastante, às vezes um menino de 12 anos, que antigamente era quase uma criança, hoje já está em plena puberdade, já está em plena adolescência. E as meninas também, talvez mais precocemente ainda. Isso produz, agora vamos olhar mais o aspecto psicológico, uma defasagem, que já os psicólogos notavam faz tempo, entre o desenvolvimento físico acelerado e o desenvolvimento psicológico mais lento. Portanto, há uma defasagem, há uma distância maior entre o psíquico e o corporal. Isso faz que eles sofram muito, porque eles sentem no seu corpo aquilo que eles não entendem na sua afetividade. Então, há uma fissura, uma espécie de ruptura aí dentro. No lado psicológico, nós podemos ainda aprofundar mais. Lembro de um psicólogo que dizia que na juventude, na adolescência e na juventude, há duas tendências fundamentais. A tendência da experiência, o jovem quer experimentar e quer explorar, ele chamava de tendência explorativa. Então ele quer conhecer o real, ele quer conhecer o mundo, mas ele não quer conhecer o mundo lendo, estudando, não. Ele quer conhecer o mundo experimentando, vivenciando em si mesmo as realidades. Seria a tendência explorativa. E a outra tendência, porque ele é criança e jovem, ele quer pensar no futuro. A tendência projetiva, de um projeto. E se as duas tendências estão equilibradas, então o jovem, a criança, o adolescente, se forma bem. Mas se uma tendência desenvolve muito e a outra míngua, de novo, nós temos um desequilíbrio. E podemos afirmar tranquilamente que hoje o adolescente é provocado a exacerbar, a exagerar a sua tendência explorativa e diminuir a sua tendência de projetiva. Isso quer dizer que ele quer viver muito mais o presente, não quer pensar no futuro e nem também recordar o passado. Daí vem uma consequência muito clara para o jovem, que o presente é a coisa mais importante para ele. Então, viver o presente faz que ele também sofra mais. E quando o presente é difícil, é duro, porque não imaginemos que a criança e o adolescente não sofrem. Sofrem muito. E tem dores terríveis. E aí eles têm o recurso da fuga. Eu acho que qualquer professor, qualquer educador precisa observar isso. Vou dar alguns exemplos de fuga que tem um adolescente, a criança. O sono, por exemplo, não é dormir à noite. Às vezes eles ficam acordados à noite na internet. É o sono que ele provoca nele mesmo para fugir da realidade. Às vezes em plena aula, com aquela cara sonolenta, ele fica desatento. Ele não está desatento no sentido de não querer empenhar-se. Ele está fugindo da realidade. Talvez aquela aula, aquele professor, aquela matéria recorda, toca o interior dele e ele não sabe o que responder, então ele foge. Foge com sono, foge com sonho, não sonho noturno, mas sonhos diurnos. Né? Ele encosta assim a cabeça, fica olhando, fica sonhando, aí a sua fantasia fica caminhando por mares nunca dantes navegados, como diria Camões. Nesse sentido, ele vai encontrando e buscando momentos de escapar da realidade. Outra fuga, essa já é mais perigosa, mais grave, quando a crise é muito forte, ele foge até para a bebida, para a droga, e alguns vão para a droga até pesada. Porque aí ficam alienados da realidade. Eles escapam, por assim dizer, do mundo. E outra fuga também que está acontecendo muito é do risco, desse tipo de esporte radical. Quando uma vez um adolescente mesmo, que nem tem idade para dirigir uma motocicleta, pega e sai disparado aí, arriscando sua vida. Alguns psicanalistas chegam a dizer que é uma espécie de suicídio inconsciente,
ou subir montanhas perigosas, ou lançar-se em lugares, nadar em lugares também perigosos, enfrentar ondas do mar. Quer dizer, todo risco exagerado é uma maneira de você fugir do real. Outra fuga também que acontece nessa idade de criança é fugir para o mundo hoje tão fácil, tão acessível deles, do virtual. Aí eles esquecem do mundo. E o virtual hoje não é mais só televisão. A televisão já é uma coisa até meio atrasada para muitos adolescentes e jovens. Eles descobriram a internet. Mesmo aqueles que economicamente não têm recursos de ter uma banda larga em casa, um computador disponível, eles têm seu dinheirinho para ir a uma LAN house, e também o governo brasileiro está propiciando que as escolas tenham mais computadores, e eles já se adestram. E às vezes tem um coleguinha, um pouquinho mais rico, que tem o seu computador, aí ficam 2, 3 aí no mesmo computador, hora um, hora outro. Então eles são capazes de passar horas e horas e horas perdidas. É uma espécie de fuga. Então, psicologicamente, eles se alimentam de imagens, se alimentam de fantasias. Agora, há uma fuga que eu acho muito própria do brasileiro. Eu vou usar a palavra um pouco técnica, depois vou explicar. A fuga da magia. Mas magia não é a religião primitiva? Não vou pensar que estou falando da magia das religiões dos índios, dos africanos ou dos pagãos. Não, magia no sentido seguinte, que até no futebol existe. Diante de uma situação real, eu quero que essa situação se modifique de uma maneira rápida, sem esforço nenhum meu. Eu chamaria magia. Vamos imaginar um jogo de futebol. O Brasil estivesse perdendo de 3-1 da Argentina. O brasileiro sempre está esperando que na última hora vão fazer uma jogada, vão fazer um gol, não sei o quê. Isso eu diria magia. Se está jogando mal, vai jogar mal. Se está perdendo, vai perder. Agora, nós imaginamos que virá um recurso, ninguém sabe de onde. Então, isso está muito metido na cabeça do brasileiro. Basta de ver as filas que existem daqueles que vão jogar na loteria esportiva. Olhe bem o que significa loteria esportiva. Eu marco aquelas cruzezinhas, é um esforço mínimo, pago um dinheirinho pequeno. Qual o sonho meu? Ganhar uma fortuna, aí eu fico rico com mínimo esforço. Não é um rico de alguém que trabalhou a vida toda, que investiu, que sofreu e que se deixou depois para os seus filhos. Não, é algo que seja mágico, que seja rápido. Então há um acelerar da existência. Há uma rejeição, uma repulsa de tudo que é lento, do cotidiano, de um trabalho constante, da permanência. Tudo isso é muito difícil para a juventude. Eles gostariam de saltar, né? Gostariam de pular a história, pular a sua própria existência. Agora, se nós olharmos, e também outra coisa importante nessa idade são as perdas. Eles perdem. Talvez uma das perdas mais difíceis que hoje nós estamos observando é a perda do pai, não física, não morte, mas do mito do pai, o mito da mãe. A criança menorzinha, porque muitos educadores que estão me ouvindo trabalham com crianças pequenas, então eles sabem como o pai e a mãe para essa criança pequena é um grande mito, né? Até nós podemos dizer que a imagem que a criança pequena tem de Deus é a projeção da imagem que ela tem do seu pai, da importância do pai e da mãe na educação religiosa de uma criança. Mas deixamos esse lado religioso. Toda criança vai criando dentro de si aquele mundo. Seu pai é grande fisicamente, seu pai ele é o maior. Agora, de repente, ele vê seu pai chegar bêbado em casa, por exemplo. Isso é terrível. Eles saem, escondem, vão até chorar sozinho na cama. Ou quando eles percebem que o seu